tirar um tempo de silêncio na vida, porque a gente está tão barulhento, né? Tirar um tempo de silêncio e deixar que aquelas coisas aqui dentro, e de repente você se depara, né, com uma coisa assim que você fala, gente, como é que eu estou pensando nisso? Ai, não, eu sou tão boazinha, por que eu estou pensando essa coisa, não é verdade? Aí você fala, ué, por que não? Todo mundo pode pensar agora. Agora que você viu isso, como é que você pode superar isso, né? Eu acho incrível porque tem uma palavra que todo mundo acha que tem raiva, todo mundo sabe, está tudo bem, todo mundo se aborrece, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Agora tem uma coisa que ninguém quer admitir, que tem inveja. Eu acho que essa palavrinha, essa é aquela mais difícil, né? E quem é? Tem o floral da inveja, não tem? Não no sistema, No sistema de Bach, encaixa no Holly, professor? A inveja, qual que encaixa? Também, porque vai falar do amor incondicional, né? Então tá ali também. Todas essas coisas mais densas, raiva, ódio, né? Vingança, desconfiança, né? Tudo isso tem no floral, porque ele vai trabalhar a possibilidade, não necessariamente ele vai conseguir fazer, show, a possibilidade de abrir para o amor. Mas como a gente estava falando lá no congresso, alguém falou do Holly, o amor incondicional. Só que o amor, para chegar lá, você vai vendo que tem tanta coisa por debaixo, né? Você vai lá, começa na terapia, você começa a perguntar, não, porque essa raiva, esse ódio, não adianta só dar o Holly, você tem que saber por que você tem essa raiva, por que você tem esse ódio. Aí vai buscar, aí tem abandono, né? Aí tem rejeição, aí tem outras coisas, violência, etc. Aí você vai ver que chegou nesse lugar. Então, primeiro você tem que trabalhar isso, aí depois você dá o outro, abrir o coração. Né? Você pode abrir o coração, mas enquanto tiver tudo isso lá dentro, o coração não abre. Não é verdade? O coração não abre. Alguém quer perguntar alguma coisa para a professora? Ai, não estou aqui dando aula, não. Mas que foi! Mas que foi! Sala de espera floral sistêmica aqui no CAP de Cabral. Show de bola. Sobre o que você falou, me fez pensar que a gente tende a esquecer do passado. Gosta ou não gosta, precisa esquecer do passado. Eu fui muitas vezes, por ser o caçula, o que lembrava o passado a meus irmãos, e meus irmãos tentaram esquecer totalmente do passado violento, né? Muito violento. Sim. Então, e eles foram, por ser maiores, quem sofreram mais. Minha irmã e meu irmão, é diferente tipo de violência, né? Sim. Ela humilhação, ele física. E eles esqueceram. Meu irmão esqueceu até de uma vez que meu pai deu muito com um cabo nas costas dele. Então, até esse grado de violência, a pessoa prefere esquecer. E uno não se consegue curar se não se De jeito nenhum. É... Porque é como se jogasse uma terrinha em cima, né? Aí tudo bem, parece que está tudo bem, né? Mas vem uma aguinha qualquer, uma emoção qualquer, lava aquilo ali, aí a ferida tá ali. É mais fácil lembrar do outro. É verdade, mas a mais ferida está ali dentro, né? E a gente olhando nessa ótica aqui, que a gente tem aqui, a causa da causa, então aí é preciso olhar e ver que as pessoas fazem o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. E às vezes eu posso dizer, né, na minha vida, eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, enquanto não tem algo melhor. Se eu sou positivista. Na minha família eu tive uma experiência assim. Né? Eu vou pedir para você segurar para mim, eu vou contar a experiência, né? Eu tinha o pai do meu pai, meu avô João, ele foi adotivo. Então, ele teve uma série de questões que foram difíceis para ele. Então, ele acabou entrando no álcool, ele teve alcoolismo. Então, ele era duas pessoas diferentes, quando ele não bebia, quando ele bebia. Então, ele teve um casamento feliz com a avó Maria, mãe do meu pai. E aí, houve um momento assim que, quando ele bebia, às vezes ele ficava violento. Então, ele fez do jeito que ele pôde.
Então, o meu pai, em algumas vezes, ele foi violento comigo também. Eu apanhei de chinela havaiana, fiquei tudo marcado. Uma vez, você me lembrou meu pai também, que uma vez ele me deu um cabo de vassoura, porque nós estávamos no pátio, daí ele disse pra mim, né, que era pra eu fazer uma coisa, e eu disse, vai, senhor. Ele foi atrás de mim, né, com um cabo de vassoura. É claro que eu fiquei com raiva do meu pai por muito tempo, bababá, bababá. Até que depois que eu, por conta da obesidade, da necessidade de emagrecer, de fazer terapia mais profundamente, para lidar com uma compulsão alimentar, eu precisei olhar para essas coisas. Aí chegou um ponto que eu conseguia dizer, olhar para o trauma, né, e dizer assim, trauma, agora eu vejo você. Né, e pude dizer no meu coração, na minha meditação, né, pai, tá tudo bem, você continua sendo meu herói. Eu vi que você fez o melhor que você pôde com aquilo que você tinha, quando você não tinha algo melhor. E foi o jeito que você encontrou para me botar limite. Porque sem você fazer isso, eu já sou um homem difícil de botar limites. Imagina se você não tivesse feito isso. Então aí você começa a olhar de uma forma diferente. Claro que eu disse muito mais coisas dentro do meu coração, porque eu não tive que meditar isso só uma vez. Mas depois de um tempo, você transforma esse trauma em gratidão, que é o que a gente trabalha muito na justiça restaurativa. Eu trabalho muito isso. A professora Thais Veras, criminóloga, que é a nossa referência, ela fala assim, aquilo que não pode ser restaurado, pode ser transformado. Né? Que aí é onde entra o reiki, por exemplo. Você vai transformar aquilo que não tem o que fazer. Então, é a experiência que eu tenho para trocar com você aqui hoje. Tem uma historinha que comigo, né? Assim, minha mãe, eu fui a primeira filha, né? A filha mais velha de 7, né? E minha mãe, eu sempre fui muito, de querer fazer coisas, né? Desde criança, sempre muito, era uma criança tímida, mas era uma criança que fazia mil coisas. Estudiosa, eu era tudo que uma mãe queria ter, uma filha estudiosa, bonitinha, né? Tudo educada, né? Depois virei outra história, mas ali, mas minha mãe tudo implicava comigo, não podia, não era tudo, eu fui a única a apanhar, mas os outros, meu irmão apanhou um pouco, e ela tinha um chinelo que ela, e ela foi tentando me reprimir de todas as maneiras que ela pôde, porque era assim que ela achava que ela devia educar, né? E tinha até uma coisa assim que ela não podia responder, não podia. E então eu tenho um temperamento bastante forte, né? Então ela começava a falar e eu não fazia nada. Aí ela falava para mim assim, olha para essa caninana, olha os olhos dessa caninana. Eu acho que eu mandava muitas flechas para ela, né? Enfim. E aí trabalhei muito essa coisa de mãe, teve outras questões na minha vida, durante a minha vida, mas ela sempre foi muito defensora dos filhos. Ela era contra o que fazia, mas na hora que ela precisava, ela estava lá defendendo. Ela foi muito. Então eu tinha esses dois lados. E eu fui trabalhando, mãe, fazendo uma porção de coisas para deixar e tal. Ela faleceu, a gente conseguiu. Depois que minha filha nasceu, a gente conseguiu, ela era apaixonada pela minha filha, a gente conseguiu uma certa, ficou mais tranquilo. E aí, ela faleceu, e aí eu estava trabalhando com aquela história que eu falei das pessoas com álcool e drogas, e eu estava lendo um livro sobre, como é que é? Codependência. E aí falava sobre a família. Eu estava visitando a casa que foi da minha mãe. E aí começou a me vir assim, aquela coisa como mãe, sabe? Foi um negócio tão forte. Voltou tudo. Aí eu falei, quer saber? Vou escrever. Vou escrever uma carta para minha mãe. Peguei papel, um caderno e falei, olha só, você já foi, você está num lugar que isso aqui não te interessa mais, mas eu vou escrever do jeito que vier. Sem menor censura. E comecei a escrevi, porque eu fazia isso, com isso eu fiz assim, porque blá, blá, blá. Tudo que eu queria despejar, despejei ali, despejei. Ai, cansei, chegou. Aí terminei, mas terminei assim. Então, eu queria dizer que eu te perdoo por tudo isso,
E queria também te pedir perdão por não ter sido a filha que você gostaria que eu fosse. Deixei aquilo. Eu ia viajar de noite, mas falei, vou dar uma andada na cidade, uma cidade pequena no Espírito Santo. Eu ia para lá e quase não ia na cidade, foi onde eu fui criada, né? Quase não andava, eu ficava lá na casa e quase não andava. E aí fui andar na cidade. De repente a cidade tinha uma coloração diferente. Parecia que brilhava assim. Sabe quando parece que a cidade está toda mais... Andei, fui visitar uma família que tinha uma colega minha. Voltei por um outro lado, passava bem em frente ao cemitério. Eu falei, quer saber, eu nunca vou ao cemitério, nunca vou visitar, porque eu acho que morreu, foi embora. E aí cheguei lá no túmulo dela, conversei com ela de novo, disse a mesma coisa e fui embora para casa. Viajei e fui para casa. Eu tinha uma foto dela com meu pai, ela e meu pai, e quando meu pai recebeu o título de cidadão castelense, e aí levei aquela foto, enfiei num livro qualquer. Cheguei em casa, 2, 3 dias depois, fui mexer nos livros, o que eu acho? A foto. Aí falei, está na hora de dar um lugar de honra para esses dois. Botei numa coisa, botei na minha sala assim, e todo dia eu olhava um pouquinho, e aí eu comecei a me lembrar só das coisas boas que a minha mãe fez. Porque ela fez muitas coisas boas, muitas, né? Mas eu ficava guardando só aquilo que eu achava que tinha me prejudicado, né?